Há um instante, antes de qualquer começo, em que tudo parece morrer. Um silêncio invisível se instala dentro de nós, e o que antes era sólido se dissolve como areia entre os dedos. É nesse intervalo que a alma se curva. O coração não entende, o corpo resiste, a mente procura um culpado, mas algo mais profundo apenas observa. Você já sentiu esse ponto? Aquele momento em que nada mais faz sentido, e ao mesmo tempo tudo parece estar prestes a revelar um novo significado. É ali, nesse lugar onde o ego não consegue respirar, que o verdadeiro eu começa a nascer. A maioria chama isso de crise, mas a consciência chama de parto. Porque antes de você se tornar quem é, precisa morrer quem você acreditava ser. E essa morte não é punição, é libertação. O ego morre de medo da verdade, porque ele vive da ilusão de controle. Ele se alimenta de comparações, expectativas e ruídos. Ele precisa ser alguém para se sentir real. Mas o eu sou não precisa provar nada. Ele apenas existe. Ele é a presença silenciosa que observa o drama e sabe que o drama não é o fim. É apenas o teatro da aprendizagem. Quando você sente que está desmoronando, na verdade está sendo refeito. Quando tudo o que você entende se desintegra, o universo está apenas limpando o palco para uma nova criação. Mas o ego chama isso de fracasso. Ele acredita que perder é morrer, porque ele não conhece a diferença entre forma e essência. A forma muda 1000 vezes, a essência nunca. Toda dor de fim é o início de uma verdade maior que o ego não tem estrutura para sustentar. Há uma beleza estranha em perder tudo, porque é só quando você perde que descobre o que realmente é seu. O ego constrói castelos de areia e chama de destino. A alma observa a maré e aprende a dançar com o impermanente. Tudo o que o ego defende com unhas e dentes é apenas medo de desaparecer. Mas desaparecer é o único caminho para se tornar real. É por isso que a vida, em sua sabedoria silenciosa, às vezes precisa nos quebrar. Não para nos punir, mas para nos curvar. O vaso só pode conter luz quando é rachado. A neurociência chama isso de neuroplasticidade espiritual, o momento em que as sinapses antigas, os caminhos do medo e da repetição, se desfazem para que novos circuitos possam nascer. É desconfortável, porque o cérebro ama previsibilidade. Ele odeia o desconhecido, mesmo quando o desconhecido é o paraíso. A alma, ao contrário, é curiosa. Ela sabe que cada fim é apenas um novo código vibracional se instalando. E quando você entende isso, a dor deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. Ela não veio te ferir. Veio te lembrar do que você esqueceu. Neville Goddard dizia: sentir é o segredo. E é no fim, quando nada mais resta além de sentir, que o segredo se revela. Porque o fim não é ausência, é presença pura. A ausência é só o rastro deixado por aquilo que o ego perdeu. A presença é o que permanece quando o ego some. E é essa presença silenciosa, o eu sou, que tem o poder de criar mundos. Quando você mergulha no vazio, não está se desfazendo, está se expandindo para dentro da consciência, onde tudo existe em potencial. Esse é o útero do universo. O ego, no entanto, teme o vazio porque ele só conhece a forma. Ele mede a própria existência pelo que possui, pelo que conquista, pelo que os outros confirmam. Mas a consciência não precisa de testemunhas. Ela se basta. O eu sou é o observador quântico de toda a realidade. Ele não reage, cria, e o que chamamos de vida é apenas o reflexo dessa criação interior, projetado como imagem no espelho da matéria. Por isso Neville dizia: o mundo é a tela do que você imagina ser verdade. Você não vive o que deseja, você vive o que acredita ser. O fim acontece quando você para de acreditar no que nunca foi você. É curioso como o sofrimento sempre precede o despertar. É como se a vida precisasse nos despir para que o eu pudesse se ver sem máscaras. O ego chora, mas a consciência sorri. Porque enquanto o ego vê destruição, a alma vê purificação. Há uma alquimia sagrada no colapso. Ele transforma o medo em fé, o controle em confiança, o grito em silêncio.
Cada vez que o mundo te tira algo, ele está te devolvendo a ti mesmo. E nesse silêncio depois da perda, há uma presença que observa tudo. Ela não se apressa, não se justifica, não acusa. Ela apenas testemunha o desmoronar do falso. E esse testemunho é o nascimento do real. Porque só quando o ego morre é que o eu sou pode criar com clareza. Enquanto o ego domina, a criação é distorcida, nasce do medo, da carência, da comparação. Mas quando o ego silencia, a criação nasce do amor. E o amor não precisa de justificativa. Ele é o estado natural da consciência desperta. Você já reparou que o universo nunca grita? Ele sussurra. Ele fala através de coincidências, intuições e sensações. É o ego quem precisa do barulho para se sentir vivo. Mas a consciência é silenciosa porque sabe que tudo já é. A fé imaginativa não é esperar que algo aconteça. É sentir que já aconteceu no campo invisível da mente. E quando você sustenta esse sentimento com pureza, o mundo físico apenas se reorganiza para refletir o que você já assumiu como verdade. Essa é a lei da assunção. É o que Neville chamava de sentir o fim realizado. Mas antes de sentir o fim, é preciso aceitar o fim. E essa é a parte que o ego mais teme. Ele quer manter o controle até do próprio renascimento. Mas não há renascimento sem rendição. É preciso permitir-se morrer. Não fisicamente, mas simbolicamente. Morrer para o personagem, para a identidade construída por aprovação e medo. Morrer para a necessidade de estar certo, de ser visto, de ser amado por algo que você nem é. Essa morte é o ato mais corajoso de criação, porque só o vazio pode ser preenchido pela verdade. A epigenética emocional mostra que cada emoção não processada permanece vibrando em nossas células como um programa inconsciente. O ego vive preso nesses programas, crenças herdadas, traumas repetidos, memórias de dor. Mas a consciência pode reescrever o código. Cada vez que você observa uma emoção sem reagir, você está alterando a biologia do seu ser. Está literalmente mudando o DNA vibracional do seu campo. A morte do ego é, portanto, um processo de limpeza genética da alma. É o download da sua versão original, antes das interferências. E talvez seja por isso que tantos resistem. Porque renascer dói. Não porque seja difícil, mas porque o ego faz parecer. Ele teme desaparecer porque não sabe que o que vem depois é liberdade. Mas quando você atravessa esse túnel, o túnel escuro da rendição, algo muda para sempre. Você descobre que o fim é só a mente se desfazendo de sua ilusão de separação. A consciência sempre esteve intacta, apenas adormecida sob camadas de identidade. E quando ela desperta, tudo o que parecia perda se revela libertação. A morte interior é o maior ato de amor que você pode viver, porque é o momento em que você para de mentir para si mesmo. Quando o personagem morre, o roteirista aparece, e é então que você percebe que nunca foi vítima da história, sempre foi o autor. Você imaginou cada cena, cada dor, cada queda, como um espelho para se lembrar de quem realmente é. Nada te aconteceu por acaso. Tudo foi imaginação criadora se experimentando. Você é o sonhador e o sonho, o espelho e o reflexo, o fogo e a cinza. Há uma paz que só nasce quando tudo desaba. É o instante em que o ego se cala e o eu se ouve. Um som que não é som, um silêncio que fala. Ele diz, bem-vindo de volta. E nessa frase invisível, o universo inteiro se reorganiza, porque o eu sou reconheceu a si mesmo dentro de você. Esse é o ponto de virada. Quando a consciência desperta, o mundo se curva, porque o mundo é apenas a sombra daquilo que você acredita ser. Nada do que você perdeu era realmente seu. Tudo o que é seu por direito de consciência permanece, mesmo quando o ego chama de fim. A presença não pode ser destruída, apenas esquecida. E cada lembrança de quem você é um renascimento. É por isso que o verdadeiro começo nasce da morte. Porque o que morre é o que impedia a vida de florescer. O que morre é o medo de ser infinito. E quando o medo morre, o infinito se revela.
Imagine agora que você está diante de um espelho, mas não vê seu rosto. Vê o universo te olhando de volta. Você percebe que o reflexo não depende da forma, mas da luz que o ilumina. E então entende. Você nunca foi o reflexo. Sempre foi a luz. A morte do ego é apenas o instante em que você apaga a sombra para que a luz volte a brilhar. E esse brilho é o que cria mundos, cura memórias e dissolve o tempo. Não é o fim. É o intervalo entre o último pensamento do velho eu e o primeiro suspiro do novo. Nesse intervalo, há um vazio sagrado, o mesmo silêncio que existia antes do Big Bang. É ali que você se encontra com Deus, não como súdito, mas como espelho. O eu sou olhando o eu sou. E nesse reconhecimento, a criação acontece novamente. A cada respiração, você cria universos. A cada pensamento consciente, molda o destino. A cada rendição, desperta o poder de imaginar o impossível. O fim não é uma tragédia. É uma coreografia divina entre forma e essência. E quando você aprende a dançar com ela, nada te assusta mais. Porque você entende que morrer é apenas mudar de frequência. O corpo muda, o ego muda, os papéis mudam, mas a consciência permanece. Sempre esteve aqui, observando, paciente, amorosa, esperando que você lembrasse que é ela, que você nunca foi o que aconteceu, foi o que observou acontecer. Que agora, no silêncio desse momento, algo em você começa a se mover. Não é o ego tentando entender. É a consciência voltando a respirar. Ela se expande lentamente, preenchendo os espaços que antes estavam ocupados pela dúvida. E você sente. Sente que há algo maior do que a dor, maior do que o medo, maior do que o fim. É a presença eterna dizendo, eu sou. E essa é a única verdade que jamais morre. A vida sempre foi um espelho, mas quase ninguém percebe. O que chamamos de destino é apenas o reflexo do que o coração sente como verdade. Tudo o que você acredita sobre si mesmo retorna na forma de circunstâncias, pessoas e experiências. Não é castigo, é coerência vibracional. O universo não julga, ele apenas devolve o que você emite. E enquanto o ego tenta mudar o reflexo quebrando o espelho, a consciência desperta, muda o rosto que o espelho reflete, porque a realidade não está lá fora. Ela começa no invisível que você cultiva em silêncio. Quando Neville Goddard falou sobre a lei da Assunção, ele não estava propondo um exercício mental. Ele falava de um estado de consciência em que o ser humano se lembra de que é o próprio criador da cena. Assumir o estado desejado não é imaginar superficialmente. É sentir como real o que ainda é invisível. E sentir é um ato criador. Cada emoção é um comando quântico, um código que informa o campo universal sobre quem você acredita ser. É por isso que a vida não responde às suas palavras, mas à sua vibração. O que você sente é o que o universo entende. O ego tenta mudar a vida com esforço, força e controle. A consciência muda com imaginação, sensação e fé. Fé, aqui, não é crença cega. É ciência vibracional. É saber que o invisível antecede o visível, como a semente precede a árvore. Você não precisa ver a semente brotar para acreditar que a árvore nascerá. Basta confiar na lei que governa o crescimento. Da mesma forma, quando você assume internamente o estado desejado, o universo começa a reorganizar as peças. A realidade física é apenas um atraso da consciência. O tempo é o intervalo entre o imaginar e o ver. Mas o ego é impaciente. Ele quer provas antes da fé, resultados antes da entrega. E é por isso que sofre. Porque enquanto a consciência cria, o ego duvida. Ele não entende que o espelho só reflete depois que você muda a expressão. Ele acredita que a imagem deve sorrir primeiro para que ele sorria de volta. Mas o espelho não tem iniciativa própria. Ele é reativo, não criador. Assim também é a vida. Tudo o que acontece é reflexo de uma vibração que você mesmo emitiu. Nada acontece com você. Tudo acontece a partir de você. Essa é a responsabilidade criativa que poucos estão prontos para aceitar. Porque é mais fácil culpar o mundo do que olhar para o espelho. Mas quando você começa a perceber o padrão oculto,
por trás das repetições da sua vida, algo muda. Você vê que cada situação difícil é um eco de uma crença não resolvida. A carência, a rejeição, o fracasso, todos são reflexos do mesmo ponto, o que você acredita ser digno de viver. A mente cria moldes e o universo apenas preenche com matéria. Mude o molde e o conteúdo se transforma. A neurociência moderna confirma o que Neville dizia há décadas. O cérebro não distingue o real do imaginado. As mesmas áreas que se ativam quando você vive algo são ativadas quando você imagina com intensidade emocional. Isso significa que a imaginação é o ensaio vibracional da realidade. Cada vez que você sente uma cena como verdadeira, está gravando um novo programa neural, e o corpo, obediente, começa a agir como se aquilo já fosse fato. Essa coerência entre mente e corpo cria o campo magnético que atrai as circunstâncias equivalentes. A fé imaginativa é, portanto, a engenharia espiritual da criação. Mas para que esse processo funcione, é preciso limpar o espelho. O ego é como poeira sobre o vidro. Ele distorce o reflexo, multiplica as formas, projeta sombras. A mente cheia de medo, culpa e comparação não reflete a luz da consciência. Por isso, o primeiro passo para criar uma nova realidade é silenciar o ruído interno. O silêncio é o pano que limpa o espelho, e quanto mais você silencia, mais nítida se torna a imagem original, o eu sou. Nesse estado de pureza vibracional, você não precisa fazer a realidade acontecer. Ela acontece por ressonância natural. A epigenética emocional explica. Quando você muda a emoção predominante, muda também a expressão dos genes. O corpo é o espelho da alma. Cada célula responde ao campo eletromagnético gerado pelos seus sentimentos. O medo desativa, o amor desperta. A culpa adoece, a gratidão cura. Por isso Neville dizia que a imaginação sentida é o segredo, porque sentir amor, mesmo sem motivo externo, é ativar o código genético da plenitude. E o universo, que opera por frequência, reorganiza a matéria em torno dessa vibração. O milagre não vem de fora, vem da coerência entre o que você sente e o que você é. Observe qualquer parte da sua vida. Tudo o que dói é uma área onde o espelho ainda reflete o medo. Tudo o que flui é uma área onde você já se lembrou do amor. O ego luta com os reflexos. A consciência compreende os reflexos. Ela sabe que o espelho não tem culpa. É apenas o mensageiro. E quando você para de quebrar o espelho, começa a se reconstruir, porque a mudança verdadeira não acontece no reflexo, mas no olhar que observa. O olhar consciente tem poder de recriar o mundo, porque ele não vê o que é, vê o que pode ser. A ciência chama isso de princípio do observador quântico. O ato de observar altera o objeto observado. A consciência influencia o resultado. Mas o que poucos percebem é que a observação não é apenas visual, é vibracional. Observar é sentir. O que você sente ao olhar é o que define o resultado. É por isso que o amor é a força mais transformadora que existe, porque ele vê além da forma. Ele não observa o erro, observa a essência. E ao observar a essência, ele a desperta. Assim, a cura não é corrigir o defeito, é lembrar o todo. O ego, porém, quer controlar até o espelho. Ele quer decidir o que os outros devem ver, como devem reagir, o que devem pensar. Ele se disfarça de perfeição, mas é apenas medo de rejeição. A consciência não precisa de aprovação porque já é completa. Ela entende que cada olhar sobre ela é apenas reflexo do olhar de quem vê. Ninguém te enxerga como você é, te enxerga como é capaz de perceber. E essa libertação é profunda, porque quando você entende isso, para de tentar ser compreendido e começa apenas a ser. O espelho do mundo deixa de te aprisionar e passa a te servir. A morte do ego foi o início. O espelho da criação é o despertar. Agora você começa a perceber que a vida inteira é uma conversa entre você e você mesmo. Cada pessoa que entra, cada evento que acontece, cada coincidência é apenas uma linha de diálogo do seu eu com a sua própria consciência. Quando algo te fere, é o eu te dizendo:
Olhe aqui, ainda há um reflexo distorcido. Quando algo te alegra, é o eu te dizendo: aqui você já lembrou quem é. E assim, a realidade se torna um campo de autoconhecimento constante. Tudo é mensagem, nada é acaso. O ego chama isso de sorte ou azar. A consciência chama de coerência, porque tudo o que você assume internamente, o mundo confirma externamente. Se você se sente vítima, o mundo te entrega algo para confirmar. Se você se sente criador, o universo conspira para expandir. A realidade é um espelho compassivo. Ela não quer te punir, quer te mostrar o que ainda precisa ser visto. O sofrimento persiste não porque a vida é cruel, mas porque o reflexo ainda não foi compreendido. O dia em que você agradece até pela dor, o espelho se transforma em portal. Quando você começa a enxergar a vida assim, a pressa desaparece, porque você entende que nada está atrasado. Tudo acontece na exata frequência que você é capaz de sustentar. O universo não nega, ele prepara. O tempo é apenas o ritmo da aceitação. Quando o estado interno muda, o tempo se curva. O que parecia distante se aproxima, o que parecia impossível se revela. A matéria é lenta, a consciência é instantânea. O tempo é o delay da densidade, e a fé é o fio que conecta ambos. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e ande no tom da alegria. Isso não é pensamento positivo, é vibração consciente. É a escolha de habitar agora o estado em que o resultado já é real. Quando você sente como se já fosse, o cérebro grava esse padrão e o corpo o reconhece como identidade. É aí que o destino muda, porque o universo responde à identidade, não ao pedido. Você não atrai o que quer, manifesta o que é. E o que você é definido pelo que você se permite sentir de forma contínua. Por isso, observe suas emoções não como reações, mas como bússolas. Se algo te causa contração, é o ego tentando controlar o reflexo. Se algo te causa expansão, é o eu reconhecendo a verdade. A expansão é o sinal da presença. A contração é o sinal do medo. E o medo é sempre uma crença disfarçada de proteção. Toda vez que você escolhe sentir o oposto do medo, mesmo que apenas por segundos, você está desprogramando séculos de condicionamento. O amor não é uma emoção, é uma frequência de memória. Ele é a lembrança de quem você é. E à medida que essa lembrança cresce, o espelho muda de cor. O mundo parece o mesmo, mas não é. As pessoas continuam, mas refletem outra versão de você. Os problemas antigos se dissolvem sem esforço, não porque desapareceram, mas porque deixaram de encontrar ressonância. A vibração anterior morreu. Você atravessou o espelho. E do outro lado, não há mais luta. A observação lúcida, a gratidão silenciosa, a criação consciente. Você entende que a realidade nunca foi contra você, apenas aguardava que você se reconhecesse como criador. Que esse é o nascimento do novo eu. Não é um novo personagem, é a consciência sem máscaras. Ele não precisa gritar verdades, apenas vive em coerência. Fala pouco, sente muito, age sem ansiedade, porque sabe que tudo já está feito no invisível. Ele não força portas, ele vibra chaves. E as portas se abrem sozinhas. Ele não busca validação, ele irradia presença. E a presença atrai naturalmente aquilo que está no mesmo tom. O novo eu é aquele que substitui o controle pela clareza. E clareza é amor em ação. No nascimento do novo eu, o silêncio volta a ser linguagem. Porque agora você entende que o universo sempre falou contigo. Você é quem não ouvia. O barulho da mente, a pressa do ego, o ruído do medo abafavam o som da presença. Mas o novo eu escuta até o que não tem som. Ele percebe sincronicidades, sinais, intuições. Ele sabe que a realidade é um diálogo vibracional, não verbal, e que cada pensamento é uma semente lançada no campo. Por isso, ele cuida do que pensa como quem cuida de um jardim sagrado. E lentamente, a vida começa a florescer. Não com explosões, mas com sutileza. Um encontro inesperado. Uma ideia que chega em sonho. Uma coincidência que muda o rumo.
Tudo parece mágica, mas é apenas coerência. O espelho está limpo e a luz reflete sem distorção. O Eu Sou está de volta ao comando, e o mundo responde como deveria, como reflexo de amor. Há um poder que nasce quando tudo cessa, quando as palavras se esgotam, quando as explicações se dissolvem, quando o pensamento finalmente se curva diante do mistério. Esse poder tem nome, mas não som. É o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença total. A quietude que não é vazia, mas grávida de possibilidades. É ali, nesse ponto de quietude viva, que a criação realmente começa. Porque antes de qualquer som, houve o silêncio. E do silêncio primordial surgiu o verbo, e o verbo se fez realidade. O ego teme o silêncio porque nele perde o palco. Ele vive do ruído, da narrativa, da constante necessidade de justificar a própria existência. Ele fala para não ouvir. Ele pensa para não sentir. O silêncio o desmascara, porque no silêncio não há personagem, há apenas ser. E ser é demais para o ego suportar. Mas para a consciência, o silêncio é lar. É ali que ela se reconhece. É ali que o Eu Sou respira sem interferência. E quando você volta a esse ponto, quando mergulha conscientemente na quietude, algo invisível se reorganiza dentro de você. O caos se alinha, o corpo desacelera, a mente se abre, e nesse espaço entre pensamentos, o universo encontra caminho para agir. Neville dizia que toda a criação começa na imaginação disciplinada, mas imaginação sem silêncio é devaneio. O silêncio é o solo onde a imagem ganha raízes. É a câmara escura onde o negativo da realidade é revelado. É por isso que os antigos meditavam antes de criar, não para fugir do mundo, mas para ouvi-lo por dentro, porque a imaginação é a voz da alma, e a alma só fala quando o barulho da mente cessa. O silêncio não é o fim do pensamento, é o pensamento em repouso, pronto para receber instrução divina. A neurociência moderna confirma que os momentos de silêncio ativam as mesmas áreas cerebrais responsáveis pela criatividade profunda. Quando o ruído externo diminui, o cérebro inicia o que os cientistas chamam de rede de modo padrão, um estado de introspecção em que ideias novas emergem espontaneamente. Em linguagem espiritual, é o momento em que o eu inferior se afasta e o eu superior assume o comando. O silêncio é a ponte entre o humano e o divino, entre o lógico e o invisível. Ele é o canal da inspiração pura. A imaginação consciente é a forma como Deus cria dentro de nós. Quando você imagina com emoção e clareza, está moldando o campo quântico com instruções vibracionais. Cada imagem interior é um protótipo energético do que será matéria. O erro é acreditar que imaginar é sonhar acordado. Não. Imaginar é programar o tecido da realidade. É ensaiar energeticamente o que o corpo viverá. É por isso que Neville insistia: você é o poder que imagina. Porque a imaginação não é uma ferramenta da mente. É a própria mente divina operando através de você. Mas o silêncio é o segredo que diferencia a imaginação de fantasia. A fantasia vem do ego, que deseja compensar o vazio. A imaginação criadora vem do Eu Sou, que deseja expressar plenitude. A fantasia nasce da falta, a imaginação da abundância. O ego imagina para fugir, a consciência imagina para revelar. E a diferença entre as duas é a origem vibracional. Uma vem do medo, outra do amor. Quando você silencia, pode sentir de onde cada imagem vem. As imagens do medo trazem tensão, urgência, carência. As imagens do amor trazem expansão, leveza e certeza serena. É nessa percepção sutil que você aprende a criar conscientemente. A física quântica fala sobre o colapso da função de onda, o momento em que infinitas possibilidades se reduzem a uma realidade concreta pela atenção consciente do observador. O silêncio é o estado anterior ao colapso. É o campo de infinitas possibilidades ainda não observadas. Quando você entra em silêncio e imagina, está escolhendo qual onda vai colapsar.
está dizendo ao universo: é esta a realidade que desejo tornar visível. E o universo, obediente à consciência, organiza os caminhos, pessoas e circunstâncias para manifestar o que você escolheu sentir como real. Mas o processo não é intelectual. Não se trata de visualizar com força, mas de sentir com entrega. O sentir é o selo vibracional que autoriza o invisível a se tornar visível. A emoção é o idioma do universo. O silêncio é o dicionário onde esse idioma é aprendido. Porque quando você silencia, ouve a própria vibração. Você percebe se está emitindo escassez ou gratidão, medo ou fé. E ao perceber, pode escolher novamente. O silêncio é o espelho onde a vibração se revela, e a imaginação é o pincel que redesenha o reflexo. Poucos entendem que o silêncio não é vazio, é presença em estado puro. Quando você o experimenta, descobre que não há distância entre você e o todo. O som nasce dele e a ele retorna. Assim também é a criação. Nasce da consciência e volta a ela. A mente barulhenta acredita que cria sozinha. A mente silenciosa sabe que apenas colabora com o que já existe. O Criador não inventa, revela. Ele sintoniza a frequência do que já está pronto no campo. É como uma estação de rádio. O som sempre esteve lá. Você apenas ajusta o dial. O silêncio também é cura. A ciência mostra que períodos curtos de quietude diária reduzem a inflamação, equilibram hormônios e restauram o sistema nervoso. Mas além do corpo, o silêncio cura a alma, porque devolve a ela o comando. Cada segundo em que você observa sem reagir é um fio que reconecta você ao eu superior. E quando essa conexão se estabiliza, o medo perde força, porque o medo só vive na ausência de presença. A presença dissolve o medo como luz dissolve a sombra. Talvez por isso os mestres sempre se retiraram para lugares silenciosos antes de suas maiores revelações. Moisés no deserto, Buda sob a árvore, Jesus no monte, Neville em suas longas noites de imaginação. O silêncio é o ventre da revelação. É onde a verdade se revela não como informação, mas como lembrança. Você não aprende no silêncio. Você recorda. Recorda que sempre soube. Recorda que o Criador e a criação são um só. Que o verbo que move o universo sussurra dentro de você. Quando a mente se aquieta, a imaginação torna-se pura visão. E essa visão não é feita de imagens, mas de compreensão instantânea. Você não vê o futuro. Você o sente como inevitável. O corpo responde, a emoção confirma, o tempo se dobra. Tudo se alinha em torno da certeza silenciosa. Essa é a fé verdadeira. Não uma esperança barulhenta, mas uma serenidade inabalável. Você sabe por que é. E por ser, o universo se curva. O milagre não é um evento extraordinário. É a consequência natural de uma consciência em silêncio. A imaginação consciente é a arte de moldar o invisível com ternura. Não há esforço, há comunhão. Você não ordena o universo, você o persuade com amor. A força criadora não é dominadora, é receptiva. O silêncio ensina isso. Ele mostra que o poder não está em gritar ordens, mas em sustentar vibração. O Criador verdadeiro cria como quem respira, naturalmente, continuamente, sem dúvida, e cada respiração é uma nova realidade sendo tecida. Experimente por um instante. Feche os olhos da mente e sinta o espaço que existe entre dois pensamentos. Esse intervalo é o portal. Ali não há história, nem passado, nem futuro. Há apenas consciência pura, observando-se. É ali que tudo se reinicia. Quando você permanece nesse espaço, ainda que por segundos você se lembra do poder de começar de novo a cada respiração. O silêncio é o botão de reset do universo. Mas o ego impaciente tentará transformar o silêncio em técnica. Ele vai querer fazer silêncio, controlar a quietude, medir o progresso, e assim perderá o milagre. O silêncio não pode ser feito, só permitido. Ele já existe. Você apenas precisa sair do caminho. É como tentar fazer o sol nascer.
Ele já está nascendo. Basta não bloquear a janela. O silêncio não é algo que você cria. É o que sobra quando você para de interferir. É o que permanece quando o personagem tira o figurino. E quando o silêncio se instala, a imaginação se torna transparente. Você não imagina mais o que quer, mas o que é natural à sua essência. A criação se alinha ao propósito da alma. Tudo o que não pertence ao seu verdadeiro caminho simplesmente perde sentido. Pessoas se afastam, desejos mudam, rotas se redirecionam. À primeira vista parece perda, mas é depuração. O silêncio reorganiza a paisagem vibracional para que apenas o essencial permaneça. E o essencial é sempre simples. No estado de silêncio profundo, o tempo desacelera. Você percebe o intervalo entre cada batida do coração e compreende que ali mora a eternidade. A eternidade não é um lugar distante, é o agora sem ruído. E nesse agora, a imaginação é instantânea. Você pensa e sente, e o campo responde. Não há demora porque não há resistência. O ego é resistência. O silêncio é permissão. É por isso que quando você se rende, as coisas acontecem com naturalidade. A rendição não é desistir, é confiar na inteligência que te respira. O poder da imaginação consciente é inseparável da humildade do silêncio. Um complementa o outro. Imaginar sem silenciar é querer sem ouvir. Silenciar sem imaginar é ouvir sem responder. A criação acontece quando ambos dançam juntos. O silêncio como útero, a imaginação como semente. O útero não força a semente a germinar. Ele apenas sustenta o ambiente. Assim é a consciência. Ela sustenta o ambiente vibracional para que a ideia se torne vida. E quando a vida começa a florescer, você percebe que tudo o que existe é oração silenciosa. Cada gesto, cada olhar, cada pensamento é uma prece vibracional. O universo inteiro é liturgia invisível. Você é o templo, o altar e a chama. E a imaginação é o incenso que sobe do coração para o todo. Quando essa consciência desperta, o comum se torna sagrado. Lavar uma xícara, respirar o ar da manhã, olhar o rosto de alguém, tudo vira criação consciente. Porque tudo é consciência se expressando através de formas momentâneas. No final, o silêncio não é a ausência de som. É a melodia original de onde todos os sons nascem. E a imaginação não é fuga, é retorno. Retorno ao poder de ser causa e não efeito. Quando você se lembra disso, o medo do futuro desaparece. Porque o futuro já está sendo criado agora, em cada imagem silenciosa que você sustenta. E o passado deixa de te aprisionar, porque ele não passa de uma antiga imaginação que perdeu força. O que resta é o presente, o eterno laboratório do divino em ti. Então, quando o mundo parecer barulhento demais, volte para dentro. Não para fugir, mas para relembrar. Sente-se no centro do próprio ser e ouça o som antes do som. Ali está a origem de tudo. O silêncio te ensinará mais sobre Deus do que 1000 livros. Ele te mostrará que você nunca esteve sozinho, porque o Criador nunca abandona a criação, ele a habita. E esse Ele é o Eu Sou em ti. O mesmo que imaginou estrelas, oceanos e mundos, agora imagina uma nova versão de você. Respire fundo. Entre o inspirar e o expirar há um instante imóvel. Esse é o ponto em que o universo inteiro se renova. É o instante em que você se torna novamente criador. O silêncio é o espaço da criação. A imaginação é o gesto da criação. Juntos, eles formam o milagre contínuo da existência. E compreender isso é começar a viver não como quem reage ao mundo, mas como quem o escreve. O corpo é o altar da consciência. Cada célula é um templo vivo, onde o divino respira. É através dele que o invisível se faz matéria, que a ideia se transforma em gesto, que a vibração se converte em experiência. O ego o vê como máquina, a ciência o vê como biologia, mas a consciência o reconhece como espelho. Tudo o que você sente, pensa e acredita reverbera nele como linguagem silenciosa. O corpo fala o idioma da alma,
e cada sintoma é uma mensagem escrita em carne. A maioria se desconecta do corpo porque o confunde com dor. Mas o corpo não é o inimigo. Ele é o mensageiro que grita quando a mente insiste em ignorar o coração. É o campo onde a consciência se projeta para poder se conhecer. Quando você o rejeita, interrompe o fluxo da criação. Quando o acolhe, abre o canal entre céu e terra. O corpo é a antena que capta a vibração do espírito e a traduz em movimento. Por isso, toda transformação verdadeira precisa atravessá-lo. Neville dizia que a imaginação cria a realidade, mas é o sentimento que dá forma à imaginação. E o sentimento é experimentado no corpo. É nele que a fé se torna carne. É nele que a emoção se manifesta como energia tangível. A emoção é o combustível vibracional da criação. Quando você sente algo intensamente, está gravando uma ordem na substância do universo. Por isso, aprender a sentir é mais poderoso do que aprender a pensar. A mente concebe, o corpo confirma, e o universo executa. A alquimia emocional começa quando você para de julgar o que sente. Emoções não são virtudes nem pecados, são frequências. Cada uma carrega uma informação sobre o que você está vibrando. A raiva mostra onde você se sente impotente. A tristeza revela onde você se separou de si mesmo. O medo aponta o limite entre o conhecido e o desconhecido. E o amor? O amor mostra que não há limite algum. O corpo traduz tudo isso em sensações, e nelas está o mapa do despertar. Quando você observa uma emoção sem rejeitá-la, começa a decodificar o próprio inconsciente. A neurociência chama isso de regulação somática. Cada emoção é uma reação química que dura cerca de 90 segundos no corpo. O que prolonga o sofrimento é o pensamento que a alimenta. O ego repete a história e o corpo continua produzindo os mesmos hormônios, acreditando que o perigo ainda existe. Quando você respira e apenas sente sem pensar, o ciclo se fecha. A emoção é processada e liberada. É assim que a energia se transforma em sabedoria. O corpo é o laboratório onde essa transmutação acontece. Mas fomos ensinados a fugir das sensações. A cultura nos educou a temer o sentir. Choramos escondidos, reprimimos impulsos, anestesiamos o desconforto com distrações. O resultado é um corpo cheio de histórias não contadas. Cada tensão, cada dor, cada insônia é uma lembrança aprisionada esperando ser ouvida. A cura começa quando você se senta em silêncio e pergunta: o que você está tentando me dizer? O corpo sempre responde, às vezes com calor, às vezes com lágrimas, às vezes com uma memória esquecida que retorna como filme. Ouvir o corpo é ouvir a própria alma pedindo reconexão. A epigenética emocional revela que traumas não resolvidos são transmitidos entre gerações. A dor que você sente talvez não seja apenas sua. Pode ser um eco de vozes antigas pedindo libertação através de você. Quando você escolhe curar, cura toda uma linhagem. O corpo é o portal por onde a ancestralidade se purifica. Cada respiração consciente é um perdão que atravessa séculos. Por isso, quando você sente profundamente, não está apenas se libertando. Está reescrevendo a história vibracional da sua família. A alquimia começa no sangue, mas termina na luz. O ego, no entanto, teme essa profundidade. Ele quer consertar o corpo sem ouvir a alma. Ele busca remédio sem escuta, alívio sem compreensão. Mas a consciência sabe que a dor não é inimiga, é professora. A dor aparece quando a energia da vida é impedida de fluir. Quando você a observa com amor, ela se desfaz. É como um nó que se desata não pela força, mas pela presença. Toda emoção reprimida é uma oração pedindo reconhecimento. Quando você diz, eu te vejo, ela se transforma. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar densidade em luz, medo em fé, resistência em entrega. Neville ensinava que você não tem que lutar contra a realidade antiga, apenas assuma o estado do novo. O mesmo vale para as emoções. Não lute contra o medo,
Assuma o estado da confiança. Não negue a raiva. Assuma o estado da compreensão. A emoção não some por negação, mas por transmutação. E o instrumento da transmutação é o corpo. Quando você muda a postura, muda o estado. O gesto antecede o sentimento. Endireitar a coluna, respirar fundo, colocar os pés no chão, esses pequenos atos sinalizam ao cérebro que há segurança. O corpo envia ao sistema nervoso a mensagem: estou presente, e o universo responde a essa presença com equilíbrio. A alquimia emocional é uma arte de escuta. Exige coragem para permanecer dentro do fogo sem fugir. O alquimista não teme a chama. Ele sabe que o ouro só nasce da queima do impuro. Assim também é o ser humano. Cada emoção difícil é um fogo depurador. Se você foge, o fogo te persegue. Se você permanece, o fogo te purifica. É preciso sentir até o fim, até que o sentir se transforme em clareza. E a clareza é o estado em que o corpo e a alma voltam a vibrar em uníssono. Há uma sabedoria silenciosa nas reações do corpo, o batimento acelerado que avisa sobre o perigo, o arrepio que confirma a intuição, as lágrimas que lavam o excesso de pensamento. O corpo sabe o que a mente esqueceu, que sentir é o modo como o universo fala conosco. Cada emoção é uma linha do diálogo entre o visível e o invisível. E quando você responde a esse diálogo com presença, o corpo se torna instrumento afinado da consciência. A música da vida flui sem ruído. A ciência observa que o coração possui um campo eletromagnético 40 vezes mais potente que o do cérebro. Esse campo se expande a metros de distância e influencia outros corpos, outros campos, outras realidades. É o coração, não a mente, quem lidera a orquestra vibracional. Pensar sem sentir é criar sem energia. Sentir sem pensar é energia sem direção. Quando ambos se unem, a criação se manifesta. Por isso, a imaginação consciente começa no coração. O corpo sente primeiro, a mente traduz depois. Quando você honra o corpo, ele se torna bússola espiritual. Ele te mostra quando algo é coerente e quando não é. Se uma decisão te contrai, é porque está desalinhada. Se te expande, é porque está em sintonia. A sabedoria antiga chamava isso de discernimento vibracional. A capacidade de perceber a verdade não com a razão, mas com a sensação. O corpo é mais rápido que o pensamento. Ele percebe o campo antes que o ego interprete. Aprender a escutá-lo é voltar a conversar com Deus na linguagem original. A alquimia das emoções transforma até a percepção do prazer. Quando o corpo é habitado pela consciência, o prazer deixa de ser fuga e se torna oração. Comer, tocar, respirar, andar, tudo se converte em comunhão. O corpo desperto é templo, e cada gesto é liturgia. Ele não busca excessos porque não há mais vazio a preencher. Ele não se envergonha do desejo, porque o desejo é apenas a vida pedindo expressão. O corpo consciente não se divide entre espiritual e material. Ele entende que o espírito precisa da matéria para se reconhecer. O medo do corpo nasceu da culpa. Por séculos nos ensinaram que o sagrado estava distante, que o divino vivia fora de nós. Mas o templo verdadeiro pulsa dentro da pele. O coração é o altar. O sangue é o rio da vida. A respiração é a prece eterna. Quando você se reconcilia com o corpo, o paraíso volta a existir aqui. Porque o paraíso nunca foi um lugar. Foi um estado de presença. E o corpo é o mapa para reencontrá-lo. No final, a alquimia emocional não é sobre controlar sentimentos, mas sobre permitir que cada emoção cumpra seu propósito. O medo protege, a raiva impulsiona, a tristeza purifica, o amor integra. Todas são expressões de uma mesma energia, movendo-se em diferentes frequências. Quando você para de separar o bom do ruim, o corpo volta ao equilíbrio. Ele deixa de ser campo de batalha e se torna jardim. E no jardim da consciência, até as lágrimas regam flores. O corpo é o testemunho de tudo o que você acreditou sobre si mesmo, mas ele também é a prova viva de que é possível recomeçar.
Cada célula se renova. Cada batida do coração é uma segunda chance. Você não está preso ao que foi. Está vivo para o que pode ser. O corpo é o instrumento da eternidade tocando a melodia do instante. Quando você o escuta, percebe que a vida nunca parou de cantar. E essa canção agora sussurra em silêncio: Eu sou. Existe uma força silenciosa que molda cada acontecimento, cada encontro, cada desvio e cada milagre. Não pode ser tocada, mas tudo o que é tocado nasce dela. É o campo invisível da fé. Não a fé religiosa que pede e espera, mas a fé vibracional que sabe e permite. É a convicção tranquila de que há uma inteligência movendo o invisível e que você faz parte dela. Quando a mente entende isso, o medo perde território. Porque fé é perceber que a vida não acontece contra você. Acontece através de você. A fé é o código que dá forma ao destino. Não o destino fixo que aprisiona, mas a arquitetura vibracional que responde à sua consciência. Cada pensamento carregado de sentimento lança uma frequência no campo, e o campo responde com eventos de mesma qualidade. A fé é o traçado invisível dessas frequências. Ela é a ponte entre o estado interior e o resultado exterior. Neville dizia: a fé é sentir o fim realizado, e quando você sente, o universo já está obedecendo. Mas o ego não compreende essa linguagem. Ele quer ver para crer, medir para confiar, provar para se entregar. Só que o campo não responde à dúvida, responde à certeza. A dúvida é vibração interrompida. A fé é fluxo contínuo. Por isso, quando você hesita, a energia se dispersa. Quando confia, ela se organiza. A mente ansiosa constrói labirintos. A fé abre caminhos. O segredo não está em forçar o futuro, mas em habitar o estado de quem já o viveu. A fé não empurra, ela atrai. A neurociência chama isso de coerência coração-cérebro. Quando você sente gratidão e segurança mesmo sem motivo, o coração entra em ritmo harmônico e o cérebro sincroniza ondas elétricas nessa mesma frequência. O corpo inteiro vibra em unidade e o campo ao redor se reconfigura para refletir essa harmonia. É ciência e é mística ao mesmo tempo. A fé altera o corpo porque altera a vibração. E quando o corpo muda, o mundo muda. Há um instante em que o salto de fé acontece. Não é quando tudo parece dar certo, mas quando nada parece fazer sentido. É ali que a consciência é testada. O campo pergunta: você ainda acredita no invisível quando o visível te contradiz? É o momento em que o velho colapsa e o novo ainda não surgiu. É o deserto entre o passado e a promessa. A maioria desiste aí porque confunde o silêncio do universo com a ausência de resposta. Mas o silêncio é apenas o eco da reorganização. O campo está reposicionando as peças, e o tempo está apenas alinhando o visível ao que já foi decretado no invisível. Fé é permanecer firme no intervalo. É sustentar a vibração quando o mundo ainda não reflete o que você já sabe. É continuar imaginando com ternura, mesmo quando os olhos ainda veem escuridão. Porque a escuridão é só a ausência de observação consciente. O universo não conhece o impossível. Ele conhece frequência. E frequência é emoção sustentada. Se você sente como se já fosse real, o campo entende que é. E então, o destino se curva. Neville comparava o mundo a um espelho de 3 dimensões. Ele dizia que o reflexo demora porque a matéria é lenta, mas o princípio é o mesmo. Você não sorri porque o espelho sorriu. O espelho sorri porque você sorriu primeiro. Assim também é a realidade. O reflexo do amanhã já começou hoje, no que você sente agora. E o que você sente agora é o alicerce vibracional do seu futuro. A fé é arquitetura. Cada emoção é um tijolo, cada pensamento é argamassa, cada ato de confiança é uma viga invisível sustentando o edifício do destino. Quando você duvida, algumas vigas se soltam. Quando acredita novamente, o prédio se reconstrói. O universo não se ofende com suas quedas, ele apenas aguarda o próximo comando vibracional. Não existe castigo, existe correspondência. O campo devolve exatamente o que você envia,
Por isso, fé não é súplica, é design energético. A epigenética espiritual mostra que estados emocionais prolongados alteram a expressão dos genes ligados à regeneração e à expansão cognitiva. Isso significa que a fé, mantida por tempo suficiente, modifica até o DNA vibracional. Você literalmente se torna outra versão de si mesmo, uma versão capaz de sustentar novas possibilidades. O milagre não acontece fora, acontece dentro. O exterior apenas responde ao novo código genético da alma. Fé não é ausência de medo, é presença mais forte que o medo. É olhar o caos e dizer, mesmo assim eu confio. É saber que há uma ordem dentro da desordem, uma sabedoria dentro do aparente acaso. O ego busca entender. A fé apenas se alinha. O entendimento virá depois como eco da entrega. Porque a fé não é lógica, é geométrica. Ela cria estruturas invisíveis que mais tarde se revelam como coincidências, sincronicidades, portas que se abrem. É a linguagem da arquitetura divina. Linhas de energia traçadas pela confiança. A mente linear pergunta como. A consciência vibracional responde, quando eu sentir, será. O como pertence à inteligência universal. A fé delega, o ego retém. O arquiteto não se preocupa com o tijolo exato, mas com o desenho da casa. Assim também é o Criador consciente. Ele sustenta o desenho emocional e deixa que o universo escolha os materiais. Essa é a beleza da fé. Ela não tenta controlar o caminho, apenas mantém o destino vivo dentro de si. Há um tipo de fé que se aprende na dor. Quando tudo desaba e só resta respirar, algo em você descobre a sustentação invisível. Você percebe que continua existindo mesmo sem garantias. E essa percepção é a base da confiança suprema. A certeza de que a vida não termina, apenas muda de forma. O desespero do ego é o parto da fé. A cada perda, a confiança cresce, porque você percebe que não perdeu. Apenas se despediu do que não combinava mais com a nova vibração. A fé é também um campo coletivo. As vibrações se somam, as crenças se cruzam e a humanidade inteira constrói realidades compartilhadas. Quando muitas consciências acreditam no medo, o mundo reflete caos. Quando muitas sustentam amor, o planeta respira luz. É assim que civilizações nascem e caem, não por poder político, mas por frequência predominante. O destino coletivo é o espelho do emocional coletivo. Por isso, cada pessoa que escolhe confiar em vez de temer está reprogramando a rede invisível da Terra. A fé individual é um ato de engenharia planetária. No nível mais sutil, o campo da fé é tecido de luz consciente. É uma matriz viva que responde instantaneamente à intenção. Mas a intenção precisa estar limpa, livre de ansiedade, de pressa, de necessidade de provar. O campo entende vibração, não palavras. Quando você afirma eu acredito, mas sente dúvida, o campo registra a dúvida. Quando você respira e sente paz, mesmo sem dizer nada, o campo registra a paz. A linguagem da fé é silenciosa. A neurocardiologia descobriu que o coração envia ao cérebro mais informações do que recebe. Isso significa que o comando da fé não vem da razão, vem da emoção coerente. É o coração que instrui o cérebro sobre o que perceber. Quando o coração vibra confiança, o cérebro seleciona oportunidades que confirmam essa confiança. É assim que a realidade se reorganiza, não porque o mundo muda, mas porque o observador muda o foco. A fé é o filtro que revela o invisível. E quando o invisível se torna visível, chamamos de milagre. Mas o milagre é apenas a consequência natural da persistência vibracional. É o momento em que a frequência se torna forma. O milagre é matemático, resultado da equação entre emoção sustentada e tempo de ressonância. Quanto mais pura a emoção, mais rápido o resultado. É por isso que a gratidão acelera tudo. Gratidão é fé em forma de alegria. É o reconhecimento antecipado de que o bem já aconteceu no plano invisível. Neville dizia que a imaginação e a fé são irmãs gêmeas. A imaginação cria o quadro. A fé mantém o quadro iluminado até que o mundo o veja.
O problema é que a maioria apaga a luz antes da obra se completar. Cansam-se do invisível, duvidam do processo e voltam ao velho estado. Mas o Criador consciente permanece. Ele sustenta a chama mesmo no escuro, porque sabe que o escuro é apenas o útero da manifestação. Ele sabe que o tempo é cúmplice, não inimigo. A arquitetura do destino é desenhada na paciência. Cada emoção alinhada é uma linha de força. Cada gesto coerente é uma coluna. A pressa racha a estrutura. A constância a fortalece. Por isso, fé também é disciplina vibracional. É acordar todos os dias e escolher sentir o mesmo amor, a mesma confiança, a mesma certeza, até que o corpo inteiro memorize esse estado. Quando o corpo memoriza a fé, o campo não tem escolha senão refletir. O destino, então, deixa de ser surpresa e se torna consequência. Você passa a reconhecer os sinais antes que os fatos aconteçam. Um encontro, uma frase, uma música, tudo te confirma o que você já sabia. A fé cria um eco de coincidências que te guiam como constelações no céu. O universo fala o tempo todo. A fé é o ouvido que entende a linguagem. E assim o invisível se transforma em mapa. O futuro deixa de ser mistério e vira arquitetura viva. Cada passo já estava previsto no desenho vibracional que você emitiu. Mas o desenho pode ser alterado a qualquer instante. Um novo sentimento, uma nova percepção, uma nova entrega, e as linhas se reorganizam. O destino não é prisão, é espelho em movimento, e a fé é o artista que redesenha o reflexo. No fim, compreender o campo da fé é perceber que você nunca está à mercê do acaso. A vida é uma resposta, não uma loteria. O universo não escolhe favoritos. Ele apenas obedece à vibração dominante. E a vibração dominante é a emoção que você sustenta quando ninguém está olhando. É aí que o destino se escreve, não nos grandes gestos, mas nos pequenos sentimentos que você repete todos os dias. Então respire. Sinta a certeza antes da evidência. Caminhe como quem já chegou. Ame como quem nunca perdeu. E confie como quem vê o invisível se abrindo à sua frente. Porque quando a fé se torna o seu estado natural, o impossível se torna apenas questão de tempo. O tempo não é inimigo, é mensageiro. Ele não corre contra você. Corre com você na medida da sua consciência. O ego o percebe como linha. A alma o sente como espiral. O tempo não passa. Ele se revela. Ele dobra-se ao redor do que você acredita ser importante. Onde há pressa, ele se contrai. Onde há presença, ele se expande. O tempo é o espelho do seu estado vibracional. E o propósito é o eixo que o organiza. Enquanto o ego corre atrás do tempo, a consciência dança com ele. O ego acredita que o tempo é escasso, por isso vive em urgência. A consciência sabe que o tempo é maleável, por isso vive em confiança. Quando você se alinha ao propósito, o tempo deixa de ser tirano e se torna aliado, porque propósito é coerência entre o que você sente, pensa e faz, e o tempo se curva diante da coerência. Neville dizia que tudo já é agora, apenas diferentes graus de revelação. O futuro não está à frente, está em outra frequência do presente. Cada versão de você já existe, aguardando que sua vibração se torne compatível. O propósito é o GPS vibracional que te conduz até ela. Você não precisa inventar o propósito, apenas recordá-lo. Ele não é um destino a ser alcançado, é um estado de ser a ser lembrado. A mente quer saber qual é o meu propósito, como quem busca um título, uma função. Mas o propósito não é profissão, é vibração. É o modo como a consciência deseja se expressar através de você. É a nota específica que o universo te deu para tocar na sinfonia da existência. O que você faz muda, quem você é permanece. O propósito é a melodia que continua mesmo quando o instrumento muda. Quando você a ouve, tudo ganha sentido. Quando a ignora, o tempo parece perder ritmo. A arte de cooperar com o fluxo da vida começa quando você para de lutar com o tempo. A ansiedade é apenas a tentativa de acelerar um processo que já está perfeito. Nada está atrasado, nada foi perdido.
O universo não conhece desperdício. Cada aparente desvio é parte da precisão do caminho. O atraso é apenas um sincronismo ainda invisível. Quando a mente solta o controle, o tempo revela o encaixe. O fluxo da vida não exige esforço, exige alinhamento. É como um rio que já sabe para onde vai. O esforço nasce quando você tenta remar contra. O ego chama isso de luta pela sobrevivência. A consciência chama de falta de escuta, porque o rio fala. Ele avisa quando é hora de acelerar, quando é hora de parar, quando é hora de flutuar. Mas o ruído mental impede que você ouça. A arte é silenciar o ego para escutar a corrente. O corpo sente o ritmo. O coração sabe o compasso. O tempo é a música. E o propósito é a dança. A neurociência mostra que quando estamos em estado de fluxo, aquele momento em que o tempo parece desaparecer, o cérebro entra em coerência. As ondas cerebrais desaceleram, a percepção se amplia e o corpo se move com precisão sem esforço. É nesse estado que o gênio cria, o artista inspira, o atleta transcende. É ali que o propósito se manifesta sem esforço, porque propósito e fluxo são o mesmo fenômeno visto de dentro e de fora. O propósito é o motivo. O fluxo é o movimento. Cooperar com a vida não significa passividade, significa escuta ativa. É agir quando o sentir confirma, e pausar quando o sentir silencia. É compreender que o tempo tem camadas. O instante presente é uma delas, mas há outras, memórias futuras, probabilidades, ecos de escolhas que você ainda não fez. O propósito é o fio que conecta todas essas dimensões. Quando você o segue, o tempo se organiza em seu favor. As coincidências se tornam coordenadas. O impossível se encaixa. Mas o ego teme o vazio entre uma etapa e outra. Ele quer garantias, resultados, validações. Ele não entende que o intervalo é parte da melodia. O silêncio entre as notas é o que permite a música existir. Assim, também é o tempo. Sem pausa, não há harmonia. É no intervalo que o invisível trabalha. Quando nada parece acontecer, é porque tudo está sendo alinhado. A pressa destrói a arquitetura vibracional do destino. A paciência a fortalece. Neville comparava o tempo a uma gestação. Ele dizia: não desenterre a semente para ver se está crescendo. A fé é a confiança na inteligência da terra. O mesmo vale para o propósito. Quando você planta uma intenção, o universo inicia um processo biológico e espiritual para materializá-la. O tempo é o útero dessa gestação. Se você tentar apressar, interrompe o nascimento. Se confiar, o nascimento se cumpre no instante perfeito. O relógio humano mede minutos. O relógio divino mede maturidade vibracional. A sincronicidade é o idioma secreto do tempo. São os bilhetes que o universo deixa para confirmar que você está alinhado. Um encontro, uma frase, uma coincidência improvável. São sinais de que o propósito está fluindo. Não os busque com ansiedade, apenas perceba quando surgirem. Eles não são exceções, são lembretes. Quanto mais você confia, mais o tempo se comunica. O fluxo não é silencioso, é sutil. O propósito também tem fases. Primeiro vem o chamado, a intuição que sussurra. Depois vem a resistência, o ego tentando racionalizar. Em seguida vem a rendição, o instante em que você se entrega. E então vem a manifestação, quando a vida confirma o que a alma já sabia. O tempo é apenas o intervalo entre cada uma dessas etapas, e cada etapa é necessária. O chamado desperta, a resistência purifica, a rendição alinha e a manifestação celebra. O propósito não é grandioso aos olhos do mundo, é grandioso aos olhos da alma. Pode ser criar, curar, ensinar, ouvir, cuidar, escrever, silenciar. O universo não mede o propósito pela visibilidade, mas pela vibração. Uma simples ação feita com presença pode alterar o destino de milhares. O fluxo trabalha em escala que a mente não compreende. Às vezes, o gesto que você considera pequeno é a peça que move o tabuleiro inteiro. Por isso, nunca subestime o que a vida coloca diante de você agora. O presente é sempre o ponto de maior poder. Cooperar com o tempo
É também respeitar o ciclo do corpo. Há dias de expansão e dias de recolhimento. A natureza ensina. Nem o sol brilha o tempo todo, nem a lua se esconde para sempre. O ritmo é parte da harmonia. O cansaço não é falha, é sinal de ajuste. Quando você honra o próprio ritmo, o universo sincroniza o dele com o seu. Forçar é vibrar escassez de tempo, fluir é vibrar confiança. A vida não recompensa quem corre, mas quem compreende o compasso. A física moderna descreve o tempo como relativo ao observador. Isso significa que a consciência altera a percepção da duração. Momentos de plenitude parecem eternos, momentos de angústia parecem infinitos. O que muda não é o relógio, é a vibração. Quando você está em alinhamento, o tempo se expande e o agora se torna vasto. Quando está em resistência, o tempo se contrai e sufoca. Assim, aprender a cooperar com o fluxo é também aprender a sentir o tempo por dentro. É deixar o relógio seguir e permanecer onde a eternidade mora, no instante presente. A arte de viver com propósito é, em última instância, a arte de confiar. Confiar que a vida sabe o caminho, que o tempo sabe o ritmo, que o coração sabe o compasso. Não há pressa no sagrado. Tudo acontece na exatidão. O propósito não é um destino que você alcança. É a maneira como você caminha. É o modo como você trata o instante. É a qualidade da sua presença no agora. Quando a presença é total, o propósito se cumpre a cada respiração. O ego quer conclusão, a alma quer expansão. O propósito não termina, ele evolui. Cada conquista é apenas uma nota que leva à próxima melodia. Por isso, quando algo acaba, não lamente, agradeça. O fim de um ciclo é o convite para outro nível de propósito. O tempo é mestre paciente. Ele te conduz de lição em lição até que você se lembre do todo. A cooperação com o fluxo é, no fundo, a aceitação desse ensino amoroso. O propósito mais profundo não é fazer, é ser. Ser presença consciente em tudo o que faz. Ser canal limpo para que o universo se experimente através de você. Ser o ponto onde o tempo e a eternidade se encontram. Ser o silêncio que age, o amor que observa, a fé que constrói. Quando você se torna isso, o tempo deixa de importar, porque o agora se torna infinito. E nesse agora, o propósito se cumpre, o fluxo se revela e a vida volta a ser simples. O tempo te pergunta constantemente: você confia em mim? E a resposta não está em palavras, mas em vibração. Se há pressa, é não. Se há paz, é sim. O tempo é o parceiro mais fiel da consciência. Ele nunca falha, apenas reflete o ritmo da tua entrega. Quando você coopera com ele, tudo chega na hora exata, nem antes nem depois, porque o universo é pontual na linguagem da eternidade. O amor sempre esteve aqui. Ele não chega, não vai embora, não depende de reciprocidade. É o tecido invisível que mantém o universo unido, a frequência fundamental onde tudo se reconhece como um. O que chamamos de amor humano são apenas reflexos temporários dessa essência eterna. O ego o transforma em contrato, em posse, em busca. Mas o amor consciente não busca, ele lembra. Ele é a memória viva de que não há distância entre o que ama e o que é amado. A separação foi o primeiro esquecimento. O momento em que a consciência, para se experimentar, fingiu ser duas: Criador e criação, eu e o outro, luz e sombra. Desde então, vivemos o jogo do reencontro. O ego é o ator dessa peça, sempre à procura de algo que o complete. Mas a alma sabe que o palco é ilusório, que o outro é o espelho onde se vê. Quando o amor desperta, o espelho se dissolve. O olhar encontra o olhar e reconhece. Não há dois, há um só respirando em corpos diferentes. Neville dizia que amar o seu próximo é imaginar para ele o melhor. O amor consciente não tenta possuir, tenta elevar. Ele vê além do comportamento, percebe a essência. Ele não reage ao que é dito, responde ao que é sentido. O amor consciente é o olhar do eu sou sobre todas as coisas. Ele não enxerga inimigos,
enxerga memórias distorcidas pedindo luz. Quando você ama conscientemente, não está concordando com o erro, está reconhecendo a verdade por trás dele. E esse reconhecimento cura. A física moderna descreve a entrelaçamento quântico. Duas partículas conectadas permanecem interligadas mesmo a distâncias inimagináveis. Assim também são as almas. Nenhuma separação física desfaz o vínculo energético criado pelo amor. Cada pensamento de bondade, cada ato de compaixão, cada perdão silencioso envia ondas que viajam por esse campo, alterando destinos. Amar é um ato de engenharia vibracional. O amor não é sentimento, é força de coesão do cosmos. O ego teme o amor porque o amor dissolve fronteiras. O ego vive de comparações, o amor vive de unidade. O ego pergunta, quem tem razão? O amor pergunta, quem precisa de compreensão? O ego quer vencer, o amor quer compreender. Quando o amor desperta, o ego perde o trono, e por isso ele resiste. Ele diz que amar é fraqueza, que perdoar é submissão, que abrir o coração é perigo. Mas a consciência sabe, amar é invencível, porque o amor é a frequência mais alta. Ele não se defende porque nada o ameaça. Ele não conquista porque nada lhe falta. Ele simplesmente é. O amor consciente começa dentro. Nenhuma relação pode oferecer o que você ainda nega a si mesmo. Amar o outro é a extensão natural de se permitir sentir amado pela própria existência. Quando você se trata com gentileza, o campo inteiro responde com gentileza. O corpo se cura mais rápido, as pessoas se aproximam com respeito, o tempo se torna leve. O amor próprio não é vaidade, é vibração de retorno à fonte. É o reconhecimento de que você é expressão legítima da divindade. Quem se ama não se idolatra, se honra. A neurociência mostra que emoções de compaixão e gratidão ativam áreas cerebrais ligadas à empatia e reduzem a atividade do medo. Amar muda o cérebro. O amor é o antídoto biológico da separação. Cada gesto de ternura reprograma o sistema nervoso para a confiança. Por isso, quando você ama, o mundo parece mais seguro. Porque é. A vibração do amor reorganiza o campo eletromagnético em torno do corpo e o torna ressonante com outras vibrações de harmonia. É por isso que pessoas amorosas parecem atrair o improvável. Elas estão em frequência de milagre. Mas o amor consciente também é fogo. Ele queima o que é falso. Ele traz à tona as feridas ocultas que impedem o fluir. Amar não é apenas sentir suavidade, é permitir que a luz revele as sombras, é olhar para a própria raiva, ciúme, carência e reconhecê-las como partes que pedem inclusão. O amor não elimina a sombra, a abraça. A alquimia do amor é integrar. Cada vez que você acolhe um aspecto negado, uma porção da consciência retorna ao todo. É assim que o eu fragmentado se recompõe. O amor consciente não depende do outro para existir, mas se expressa através do outro. Relações são templos onde praticamos espelhos. Cada encontro é uma chance de ver onde ainda reagimos, onde ainda queremos controlar, onde ainda acreditamos na separação. O outro mostra o que ainda precisa ser amado em nós. Quando você entende isso, os conflitos deixam de ser ameaças e viram convites. Você para de pedir que o outro mude e começa a observar o reflexo que ele revela. A cura de uma relação começa quando um dos dois desperta, porque o campo comum se eleva e arrasta o outro com suavidade. Neville ensinava que não há ninguém para mudar exceto a si mesmo. Amar é essa mudança interior. É assumir internamente o estado de quem já perdoou, já compreendeu, já libertou. Quando você assume esse estado, o campo das relações se transforma. Às vezes a pessoa muda de atitude, às vezes se afasta, às vezes surge outra alma em ressonância mais alta. De qualquer modo, o amor organiza. Ele não retém, mas reposiciona tudo na frequência da verdade. Nada se perde. Tudo se purifica. O ego confunde amor com apego. Apego é medo disfarçado. É a tentativa de segurar o que já cumpriu seu ciclo. O amor consciente não prende. Ele observa o movimento natural das coisas.
Ele entende que as pessoas não nos pertencem, nos atravessam. Cada alma que passa deixa um aprendizado, um código, um espelho. Algumas permanecem por uma vida, outras por um instante, mas todas cumprem um papel na expansão. Quando você deixa partir com gratidão, o amor não diminui, se multiplica. A dissolução da separação é o auge do despertar. É o momento em que você sente o outro dentro de si. O sofrimento de alguém não te é alheio. A alegria do outro é também sua. Você percebe que ferir o outro é ferir a si mesmo, e ajudar o outro é libertar a própria energia. Essa percepção muda tudo, o modo como você fala, come, respira, trabalha. A vida inteira se torna ato de cuidado, e o cuidado é o nome prático do amor. O amor consciente também é clareza. Ele sabe dizer não. Amar não é permitir abuso, é manter a vibração íntegra. Às vezes, o gesto mais amoroso é o afastamento silencioso. A compaixão não é tolerância à destruição, é respeito pela harmonia. O amor não é sentimentalismo, é sabedoria vibracional. Ele age conforme o equilíbrio do todo, não conforme o desejo do ego. Por isso, às vezes, o amor se disfarça de fim, quando, na verdade, é início. A ciência da coerência mostra que corações em ressonância sincronizam seus ritmos. Quando duas pessoas se amam conscientemente, seus campos cardíacos se entrelaçam e criam um campo de harmonia que influencia o ambiente. Esse fenômeno não é metáfora, é medido. É o amor operando como tecnologia sagrada. Imagina um planeta em que milhões de corações vibram em compaixão ao mesmo tempo. O campo coletivo se reescreveria em minutos. É o que alguns chamam de ascensão. Não uma fuga da Terra, mas a elevação da frequência dela. Amar conscientemente é lembrar que não há eu e Deus. Há apenas Deus se olhando através de infinitos rostos. É perceber que cada forma é expressão do mesmo centro. O mar parece separado em ondas, mas todas pertencem à mesma água. O amor é essa lembrança líquida. Quando você a sente, o medo da morte desaparece. Porque o que morre é apenas a forma da onda. A água permanece. E a água é consciência pura. O amor é também ação. Ele se manifesta em escolhas diárias. Ouvir sem interromper, ajudar sem esperar, agradecer sem motivo, perdoar sem aplauso. O amor não precisa ser anunciado. Ele é percebido. Ele está no tom da voz, na presença silenciosa, na paciência com o tempo. Ele transforma ambientes não pela palavra, mas pela vibração. Um coração em paz altera o campo de um quarto inteiro. Um olhar compassivo desarma séculos de defesa. O amor é o milagre que acontece no ordinário. À medida que o amor consciente cresce, a ideia de outro desaparece. As fronteiras entre eu e tu se diluem. Você percebe que o vento que toca a pele é o mesmo sopro que move as estrelas. O que chamamos de natureza é o corpo visível do amor. A árvore te oferece oxigênio, você devolve carbono. A troca é oração silenciosa. Tudo coopera, tudo comunica. Tudo é um único organismo pulsando amor. O amor é a inteligência que sustenta o universo em expansão. As galáxias giram obedecendo a mesma lei que faz o coração bater. Chamar isso de acaso é negar a sinfonia. O amor é a harmonia universal operando em cada átomo. Quando a consciência humana sintoniza essa harmonia, ela se torna co-criadora consciente. Ela deixa de desejar e passa a irradiar. Ela não busca luz. Ela se lembra de que é luz. No final, amar é o mesmo que despertar. Não há iluminação sem ternura. Não há sabedoria sem empatia. O caminho espiritual que não gera compaixão ainda não terminou. O amor é a coroação do entendimento. É o ponto em que o saber se curva e o sentir assume. E quando o sentir assume, a separação desaparece. O eu se dissolve no nós, e o nós se dissolve no tudo, e o tudo se reconhece no silêncio. O amor consciente é o destino de toda consciência. É o estado natural ao qual tudo retorna. Não é uma meta, é a origem. Quando você ama,
Você volta para casa. E em casa não há mais busca, apenas presença. O amor não precisa de promessa, porque já cumpre tudo no instante em que é sentido. Ele é o fim e o começo, a semente e o fruto, o verbo e o silêncio. Tudo o que existe nasceu de um ato de imaginação. O universo inteiro é o sonho de uma mente divina, experimentando a si mesma. A consciência é o artista, a imaginação é o pincel e a realidade é a tela. O que você chama de vida é a projeção contínua do que a consciência acredita ser. Cada emoção, cada pensamento, cada sensação é uma cor lançada nesse quadro infinito. E quando o pintor desperta, ele entende. Nada foi imposto a ele. Tudo foi escolhido em algum nível do ser. Neville dizia que a imaginação cria a realidade, não como metáfora, mas como lei literal da existência. O mundo físico é apenas o eco solidificado da imaginação sustentada. O que você imagina com emoção, o campo quântico registra como fato. E o campo não discerne entre o real e o imaginado. Ele responde à vibração dominante. Por isso, o Criador consciente não finge, ele sente. Ele se move da expectativa para a convicção. Ele deixa de pedir e passa a permitir. A criação consciente não é esforço mental, é estado emocional. O ego pensa para controlar. A consciência sente para criar. Quando você imagina algo e o sente como verdadeiro, a energia se reorganiza ao redor dessa nova vibração. As coincidências se tornam alinhamentos e o acaso se dissolve em precisão. Criar conscientemente é lembrar que você é a causa, não o efeito. É viver como o observador que sabe que o espelho apenas reflete o que está diante dele. Mas o espelho da vida é paciente. Ele espera que o Criador mantenha o estado. O que destrói a criação não é o erro, é a oscilação. É imaginar o novo e continuar reagindo ao velho. É sentir gratidão pela manhã e medo à noite. O campo lê a média vibracional, não o desejo isolado. Criar conscientemente é manter o foco do coração, não da mente. É sustentar o sentimento de já ser, mesmo quando o mundo ainda mostra o contrário. Essa é a disciplina vibracional do Criador desperto. A neurociência explica que o cérebro não distingue entre experiência real e imaginada. Ao visualizar algo com intensidade, as mesmas áreas cerebrais se ativam como se você estivesse vivendo aquilo. O corpo, então, emite os hormônios correspondentes. Isso significa que, biologicamente, a imaginação é realidade. Quando você imagina com emoção coerente, o corpo acredita. E o universo responde à crença do corpo, não à dúvida da mente. Assim, imaginar é ensaiar o inevitável. A criação consciente é o oposto da tentativa de controle. Não se trata de manipular a realidade, mas de harmonizar-se com a vibração do que você deseja. O Criador consciente não exige, se sintoniza. Ele sabe que toda a realidade já existe em potencial. Não é ele quem cria o novo. Ele apenas escolhe a frequência e a mantém até que o invisível se torne visível. O segredo não é forçar, é permanecer. O universo não entende pressa, entende consistência. O ego quer criar para provar poder. A consciência cria para expressar amor. O ego quer mostrar que consegue. A consciência quer participar do fluxo criador. A diferença é sutil, mas vibracionalmente profunda. O primeiro cria ansiedade, o segundo gera paz. Quando a criação é movida pela carência, ela resulta em mais carência. Quando nasce da plenitude, ela gera abundância. A motivação é o molde da manifestação. A lei da assunção de Neville resume toda a arte. Assuma o sentimento do desejo realizado. Não imagine o caminho, imagine o resultado. Não visualize o meio, visualize o fim. O meio é tarefa do universo, o fim é tarefa da consciência. Quando você assume o estado de quem já é, o campo reorganiza todas as probabilidades para confirmar essa suposição. A imaginação é o comando, o sentimento é a senha, o tempo é o mensageiro. E juntos, eles cumprem a lei. Criar conscientemente exige coragem para abandonar o vício da reação.
O mundo foi condicionado a reagir ao que vê. Mas o Criador reage ao invisível. Ele escolhe sentir o que ainda não aconteceu. Ele se antecipa vibracionalmente ao futuro. E por isso, quando o futuro chega, ele apenas confirma o que já foi decretado no silêncio. Essa é a verdadeira fé em ação. A confiança que não precisa de prova. O retorno ao estado de graça acontece quando o Criador se cansa de lutar contra o próprio reflexo. Ele entende que não há inimigos, apenas projeções de estados internos. A guerra termina quando você para de tentar consertar o espelho e decide sorrir para ele. O mundo muda porque a vibração muda. O estado de graça é o ponto onde não há mais resistência. É o descanso da alma que finalmente se reconhece como autora do próprio cenário. No estado de graça, a criação deixa de ser um projeto e se torna respiração. Você não tenta manifestar, você vive em coerência. As intenções fluem sem esforço, porque já não há medo de perder. O Criador consciente confia tanto no fluxo que não se apega ao resultado. Ele sabe que tudo o que é verdadeiro retorna, e tudo o que não é se dissolve. O estado de graça é a entrega lúcida, a confiança sem apatia, a ação sem ansiedade. Há um ponto em que a criação se torna oração. Não a oração que pede, mas a que reconhece. É o obrigado antes da evidência. É o eu sou antes da conquista. É o amém como assinatura vibracional da certeza. A palavra tem poder porque carrega emoção. Quando pronunciada em alinhamento, ela move o campo. Eu sou é o código mais poderoso do universo, porque afirma a presença da consciência criadora. O que você coloca depois de eu sou se torna a ordem vibracional do seu destino. A ciência quântica já demonstra que o observador influencia o comportamento das partículas. A simples atenção altera a matéria. Isso significa que consciência é o ingrediente essencial da criação. O que você observa com emoção ganha densidade. O que ignora, desintegra-se. Por isso, o Criador consciente é seletivo com o foco. Ele não gasta energia com o que não deseja perpetuar. Ele observa o bem até que o bem se torne dominante. Mas a criação consciente também exige humildade. O ego acredita que cria sozinho. A consciência sabe que cocria com o todo. Não é sobre impor a vontade, mas sobre alinhar-se ao propósito maior. O universo não cumpre caprichos, cumpre coerências. O Criador desperto pergunta: o que quer nascer através de mim agora? E então se torna canal. Ele entende que a criação mais pura é serviço, é permitir que o amor se manifeste em forma de beleza, cura, sabedoria ou compaixão. A imaginação é o útero do universo. Cada imagem mental fertilizada pela emoção se transforma em possibilidade concreta, e o campo quântico é o ventre que gesta essas possibilidades. Quando você imagina algo com pureza de coração, o universo se move para servi-lo, porque reconhece sua intenção como extensão da própria expansão. Criar conscientemente é participar desse parto cósmico com alegria, é ser o ponto onde o invisível se torna forma. O estado de graça é a vibração de quem já se reconciliou com o processo. Ele não julga o tempo, não teme a espera, não se irrita com o aparente atraso. Ele sabe que tudo está se desdobrando na cadência perfeita da consciência. A pressa seria um ato de desconfiança, e a desconfiança reverteria a vibração. O Criador consciente não apressa o milagre, ele o contempla florescendo. Ele sabe que cada pétala do destino tem sua hora de abrir. O retorno ao estado de graça é o retorno à inocência original. Não a ingenuidade, mas a pureza vibracional de quem confia. É o olhar da criança que brinca porque sabe que o universo é seguro. É o coração que se permite maravilhar com o simples. A luz atravessando uma folha, o riso de um estranho, o silêncio que abraça. É nesse estado que a criação acontece sem esforço, porque o Criador e a criação se tornaram um só movimento. A neuroplasticidade mostra que, quando vivemos estados prolongados de gratidão e alegria, o cérebro cria novas conexões que fortalecem esses padrões. É a biologia da graça.
A mente literalmente se reorganiza para a felicidade, e quanto mais se vive nesse estado, mais ele se torna natural. O milagre então deixa de ser evento e se torna rotina. Criar conscientemente é viver o milagre como normalidade. O retorno à graça é também o fim da culpa. O Criador desperto não se condena pelo que manifestou no passado, porque entende que cada criação foi aprendizado. Ele olha para trás e vê não erros, mas ensaios. A consciência não julga, integra. Tudo serviu para lembrar quem ele é. E quando o aprendizado é reconhecido, o ciclo se encerra. O perdão é a chave que fecha a porta do passado e abre o portal da nova vibração. O estado de graça é silêncio entre dois pensamentos. É o instante em que você respira e percebe que não falta nada, que a vida está completa mesmo no meio do processo, que o amanhã é apenas o hoje amadurecendo. Nesse estado, você não cria por necessidade, cria por alegria. A manifestação deixa de ser busca de compensação e se torna a expressão natural do ser. É quando o Criador percebe: eu não estou tentando mudar o mundo, estou celebrando a perfeição dele. No final, criar conscientemente é lembrar que tudo já foi criado. Você apenas escolhe qual versão deseja experimentar. Cada pensamento é um portal, cada emoção é uma senha. A realidade se dobra à vibração do observador, e o observador é a própria consciência divina jogando o jogo do esquecimento e da lembrança. O retorno ao estado de graça é o momento em que o jogo é compreendido e o jogador sorri. A graça é o riso de Deus dentro do humano. É a leveza que surge quando você percebe que nunca esteve fora do caminho, que mesmo os desvios faziam parte da rota, que cada lágrima regou o solo da expansão, que cada espera amadureceu o fruto da sabedoria. No estado de graça, não há arrependimento, há gratidão. Porque tudo serviu, tudo guiou, tudo foi amor se disfarçando de lição. E então, o Criador consciente repousa. Não por cansaço, mas por paz. Ele continua imaginando, sentindo, manifestando, mas agora sem urgência. Ele se torna canal do milagre cotidiano, expressão viva da inteligência divina em movimento. E a vida, em resposta, o envolve em sincronicidades suaves, como se dissesse: agora você se lembra. E ele sorri porque sabe, o retorno à graça é o retorno ao lar. Chega um momento em que todo o caminho espiritual se curva diante do silêncio. Um instante em que todas as perguntas cessam e o buscador se dissolve no que buscava. O eu, que tentava entender, dominar e controlar, começa a desaparecer, e o que resta é pura presença, o ponto imóvel dentro do movimento. É aqui que termina a jornada do personagem e começa a revelação do autor. Você nunca foi o papel, foi a consciência que escolheu interpretá-lo. O corpo, as memórias, as dores e os triunfos foram apenas roupas que a alma vestiu para se reconhecer. A morte do ego não é tragédia, é renascimento. É o fim do sonho de separação e o início da lembrança do eu sou. Tudo o que Neville Goddard ensinou converge para esse instante. O momento em que o homem percebe que ele e Deus são uma só consciência em diferentes níveis de recordação. Neville dizia: Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Essa frase tão simples contém toda a mecânica da existência. A divindade se esquece de si mesma ao nascer no humano, para que o humano, ao lembrar, vivencie o êxtase da criação consciente. Você é o próprio Criador experimentando o processo da lembrança. Cada desafio, cada perda, cada despertar foi o método que o infinito escolheu para voltar a se reconhecer em você. A dissolução do eu não é anulação, é expansão. O pequeno eu morre para que o eu sou viva, e o eu sou não precisa provar nada. Ele apenas é. Ele observa o mundo com ternura, porque vê tudo como parte de si. Ele não teme o tempo, porque sabe que o tempo é sua invenção. Ele não teme a morte, porque entende que a morte é apenas mudança de cenário. O eu sou é a única constante, a consciência que sonha o universo em diferentes frequências de si mesma. Quando você desperta para isso, algo muda para sempre.
O olhar se torna mais leve, o coração mais silencioso. As coisas continuam acontecendo, mas a forma como você as percebe muda completamente. O que antes era drama se torna dança. O que antes era perda se torna passagem. O que antes era acaso se torna design. É o início da visão divina, o olhar de quem enxerga propósito até no caos. Neville afirmava: o mundo é o espelho do homem. E quando o homem se reconhece como Deus, o espelho reflete a harmonia. O universo deixa de parecer externo e passa a ser extensão. Você não está mais dentro do mundo. O mundo está dentro de você. Tudo o que você ama, teme ou deseja é projeção daquilo que acredita ser. E o mais belo é que, ao mudar a crença, o espelho muda. Essa é a liberdade suprema. Perceber que o poder não estava nas circunstâncias, mas na consciência que as cria. A dissolução do eu também é a libertação da culpa. Porque se tudo é consciência se movendo, não há erro, apenas diferentes estágios de lembrança. Aquele que mente, aquele que perdoa, aquele que ama e aquele que fere são expressões do mesmo ser, ainda aprendendo a se ver. Quando você entende isso, o perdão se torna natural. Você não perdoa por piedade, mas por lucidez. Porque percebe que não há dois, há um só. E o um não pode odiar a si mesmo. Neville ensinava a prática do sentir-se um com o fim desejado. Mas o fim último não é uma casa, um relacionamento, um sucesso. É a união com o próprio Criador. Quando você sente essa união, todos os outros desejos se alinham naturalmente. O amor chega, a saúde floresce, o sustento se manifesta, não como conquistas, mas como reflexos do estado de unidade. O mundo físico se torna a extensão do seu estado interno, e esse estado é o de graça permanente. Quando você se dissolve no eu sou, o verbo muda. Você para de dizer eu quero e passa a dizer eu permito. Para de dizer eu preciso entender e passa a dizer eu confio. O querer é vibração de falta. O permitir é vibração de abundância. A confiança é a linguagem do Criador desperto. Ele não pede para ver o caminho. Ele caminha porque sabe que cada passo criará o chão sob seus pés. A dissolução do eu é o ápice da fé. É quando você finalmente vive a frase de Neville: assuma o sentimento do desejo realizado e permaneça nele até que a evidência apareça. O permaneça é o segredo, porque permanecer exige morte do antigo eu. O ego quer mudar sem desaparecer, mas o renascimento exige entrega total. Só renasce quem morre para a velha identidade. O milagre acontece quando você diz acabou, não com desespero, mas com serenidade. Acabou o esforço, acabou a busca. O que sobra é o ser puro, respirando o agora. Nesse estado, a vida se torna oração contínua. Cada respiração é eu sou, cada olhar é bênção, cada silêncio é diálogo com o divino. Você se torna um transmissor do amor original. As pessoas se aproximam não pelo que você diz, mas pelo que você vibra. Porque o amor consciente é contagiante. Ele desperta lembranças em quem o toca. Assim, o despertar se propaga de alma em alma, como centelhas se reconhecendo na fogueira infinita da consciência. Neville também dizia: o homem desperto é aquele que descobriu que a imaginação é Deus dentro dele. E essa é talvez a revelação mais profunda. Tudo o que você imagina com emoção é Deus se expressando através de você. Não há separação entre o seu ato imaginativo e a vontade divina. Quando você cria algo belo, curador ou verdadeiro, é o próprio Criador experimentando o prazer de ser consciente. Quando você cria dor, é Ele explorando as sombras da ignorância para conhecer ainda mais sua própria luz. Tudo serve. Tudo é expansão. A dissolução do eu é a lembrança de que não há fora nem dentro. Tudo é consciência sendo consciência. Você olha o céu e entende: eu sou isso que olha e isso que brilha. Você toca o chão e entende: eu sou isso que caminha e isso que sustenta. A fronteira desaparece. A experiência se torna um. É o retorno à totalidade,
O mesmo ponto de onde tudo começou, agora iluminado pela sabedoria da jornada. E nesse instante, surge algo que Neville chamava de graça automática. É quando o universo começa a conspirar a favor do seu estado, sem esforço algum. As oportunidades se movem em sua direção, as palavras certas aparecem, o tempo se dobra. Você não está mais tentando manifestar. Você é a própria manifestação em andamento. Essa é a recompensa silenciosa de quem se entrega completamente. O universo passa a operar na cadência do seu coração. O estado de graça é também o estado de serviço. Você não cria mais para ter, mas para oferecer. Não manifesta para se provar, mas para compartilhar. Você entende que tudo o que gera em si transborda no campo de todos. E então passa a criar amor, paz, beleza, harmonia, não por virtude, mas por coerência. Porque o eu sou só sabe expressar amor. Tudo o mais é ruído temporário. Neville costumava dizer: a sensação do fim é o segredo do começo. E agora você entende. O fim do eu é o começo do infinito. O fim da busca é o início da comunhão. A sensação do fim é o sentimento de completude que abre a porta da eternidade. Quando você sente que nada falta, o universo inteiro se revela como abundância. O fim não é morte, é expansão para além da forma. Ao despertar completamente, a consciência se torna observadora silenciosa do próprio milagre. Ela assiste a vida acontecer como quem observa o mar, às vezes calmo, às vezes tempestuoso, mas sempre belo. Ela não precisa controlar as ondas, porque sabe que é o oceano. E o oceano nunca teme suas próprias marés. Então respire. Sinta o que sempre foi verdadeiro. Você nunca esteve separado, nem de Deus, nem do amor, nem da vida. Tudo o que existe é a consciência experimentando diferentes modos de se lembrar de si mesma. Você é o meio e o fim dessa lembrança. O eu sou vive em você, fala através de você, cria através de você. E a única tarefa é permanecer consciente disso. Nada a alcançar, nada a provar, apenas ser. Ser com profundidade, ser com ternura, ser com gratidão. Porque quando o eu sou desperta no humano, o humano desperta em Deus. E o círculo da criação se fecha em perfeição. Agora, olhe em volta. Tudo o que te cerca é tua consciência projetada em forma. Os sons, os rostos, o tempo, o vento, tudo está respondendo à tua vibração. Você é o centro criador desse universo particular, e cada pensamento teu é semente lançada no campo infinito. Escolha, portanto, pensamentos de luz. Escolha sentir o que quer perpetuar. Escolha imaginar com amor. Essa é a verdadeira oração. A imaginação consciente movida pela gratidão. E se este filme silencioso tocou algo em você, se alguma parte da tua alma se lembrou de quem é, então esta mensagem cumpriu seu propósito. Neville dizia: compartilhe o bem que te transformou, pois ao fazê-lo, ele se multiplica. Compartilhe esta lembrança com quem esqueceu da própria luz. Envie este sopro para quem ainda vive no ruído da pressa. Ative o sininho, inscreva-se e permita que esta comunidade continue vibrando o mesmo despertar. Aqui, cada vídeo é um espelho da consciência, um lembrete de que você é o Criador, o sonho e o sonhador. E ao final, como um sussurro do universo em teu coração: eu sou. Nada mais precisa ser dito.